Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live hoje sobre como deixar de ser insegura. Se tu é insegura com relação às coisas que tu faz, muitas vezes se sente incapaz, sente que nunca faz bem feito, que podia ter feito mais, fica se cobrando, que nos relacionamentos tu podia ser melhor, que no trabalho tu não faz bem feito. Será que eu vou conseguir dar conta? Vem comigo que essa live é pra ti. E a gente tem muito mais viés de insegurança, né? Às vezes, insegurança com a gente mesma, né? No aquele diálogo, naquela relação que a gente mantém conosco, com relação ao corpo, com relação a como lida com os pais, como lida com o marido, como lida com os filhos, pode ser cachorro, papagaio, o que for. Insegurança é uma emoção, um sentimento que a gente experimenta e que normalmente não é gostosinho. Então fica comigo, que hoje a gente vai falar aqui, ó, de ser humaninho para ser humaninho, sobre esse sentimento chamado insegurança, sobre o que a gente pode fazer de diferente para isso. Mas vai me dizendo aqui, especificamente, com o que tu te sente insegura? Se tu quiser compartilhar, é claro, porque às vezes a gente fica insegura até de compartilhar a respeito disso. E ó, se tu olha pra mim e pensa, nossa, Elisa, tu é super segura. Pra algumas coisas sim, mas tem certeza que é pra tudo? E eu sempre brinco, quando eu entro na TPM, então aí que eu fico insegura, né? Que eu não sei, é o que eu sei dizer. Qual é o contrário de insegurança? Segurança. Eu tenho a necessidade de segurança. Para que especificamente tu possui essa necessidade de segurança? Que necessidade ou expectativa tua tu queres que seja atendida para tu te sentir segura? Eu preciso me sentir, para eu me sentir segura, eu preciso que o meu companheiro demonstre que me ama. Para eu me sentir segura, eu preciso de um elogio ou de um feedback positivo de um chefe. E aí tu percebe que aqui nesse primeiro viés, tu tá buscando a aceitação, a validação externa. O que acontece aqui? Quando eu busco isso porque estou me sentindo insegura, fazer isso de vez em quando é uma coisa. Fazer isso sempre é estar aprisionada. Tu só vai te sentir bem quando tu tiver a validação externa de quem tu é e das coisas que tu faz. Uma dificuldade de acreditar em si. E aí o que a gente faz muitas vezes? Com relação a essa necessidade de segurança que, quando não atendida, é manifestada na tua insegurança, tu tá tentando fazer de tudo para de uma forma ou de outra acabar agradando os outros. Por medo. Por quê? Raciocina comigo. Ansiedade e insegurança são prima irmãs. A tia em comum que elas têm é o medo. Medo é algo abstrato. É algo que tu não pega. Eu consigo pegar essa garrafinha aqui, mas eu não consigo pegar a minha insegurança. Tipo, ei, insegurança, vem aqui. Então, é algo que eu ou tu geramos em nós mesmas. Isso mesmo. Então, se eu levo para o nível da identidade, o nível do eu sou, pensa, o nível maior que nós temos. Eu sou insegura. Agora, e aí quando eu digo que eu sou insegura, é como se fosse para tudo. Se tu tá concordando com o que eu tô dizendo, faz assim, ó. Eu sou insegura. Nível identidade. Agora, se eu digo assim, eu estou insegura, vai dizer se não tem uma diferença muito grande nessa frase e o que eu sinto a falar ela. Percebe aqui comigo? Tá acompanhando? Vai me dizendo aqui sim, não, se faz sentido pra ti. Quando eu digo que eu sou insegura, meu Deus, eu sou insegura. É como se eu fosse insegura pra qualquer coisa. Eu sou insegura pro meu trabalho, eu sou insegura com o meu relacionamento, eu sou insegura se eu sou uma boa mãe ou não, eu sou insegura com o meu corpo, eu sou insegura com tudo. Agora, se eu digo assim, eu estou insegura, não fica um pouco mais leve? Eu tô insegura quanto esse trabalho.
Eu tô insegura se eu fiz ou não fiz, se tá certo ou não essa atitude que eu tive com meu filho. Essa roupa tá me deixando insegura com relação ao meu corpo. Tá percebendo que já começa uma diferença aqui? E é muito importante fazer esse tipo de pontuação, porque a depender de como tu fala contigo mesma, é o que tu sente. Tu tem um gatilho que vai te despertar um pensamento. Tu vai começar a dar força para esse pensamento. Quando tu começa a dar força para isso, quer dizer que tu te identificou com esse pensamento, com essa emoção. No momento que isso acontece, tu vai agir como? Tu vai agir como uma pessoa que se sente insegura. Tu vai agir como uma pessoa que é insegura. Por isso é tão importante a gente começar dissociando, né? Eu sou insegura ou eu estou sendo insegura nessa situação? Vai ficar até mais leve, porque é muito interessante, quando eu entro na TPM, às vezes eu mando pra minha social media, a Bárbara, assim, olha, o que tu acha desse texto que eu escrevi? Ela diz, tá, alguma coisa em especial que tu quer que eu olhe? Eu disse, não, porque eu tô insegura, tô na TPM, estou me sentindo insegura. Porque eu tô insegura. Não é que eu seja insegura, mas muitas vezes, quando nós experimentamos esse sentimento de insegurança, o que a gente faz? Aquilo que é desconfortável para mim, que me tira do meu eixo, eu tendo a repelir. Ou seja, dificilmente a gente vai efetivamente resolver aquilo que a gente está sentindo. A gente tenta simplesmente fazer com que a gente não sinta mais. Porque vai dizer, eu não quero sentir dor. Tu quer sentir dor? Eu não quero sofrer. Então, se eu estou me sentindo insegura com alguma coisa, o que eu faço? Eu tenho uma tendência de deixar aquilo de lado. Então, nem vou, então nem faço, então deixa assim. Mas quando que tu realmente colocou luz? Quando que tu realmente parou para experimentar essa insegurança que tu diz que tem? Essa insegurança que tu estás criando em ti. E pode ter sido por N motivos. Pela constelação familiar, a insegurança a gente experimenta quando nós tivemos um pai uma figura paterna que foi ausente. Quando eu trago comigo figuras de rejeição, figuras de abandono, e aí eu quero ser aceita, então eu quero fazer certo, então eu fico me cobrando disso. E aqui quando eu falo figuras de rejeição, pessoas, não pensem que é uma família desestruturada que eu tô falando. A nossa mente subconsciente, ela grava caminhos para nossa memória, caminhos neurais, é o termo técnico, caminhos que a gente acessa para reagir. Reagir como? Reagir de uma forma em que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável, porque a nossa mente busca estar feliz, busca o prazer, busca tudo isso. Ok! Quando eu experimento essa insegurança, não quer dizer que meus pais foram péssimos comigo, que eles saíam para trabalhar e me deixavam completamente abandonada, rejeitada, porque eu não era importante para eles. Não é isso que eu tô falando. Porque não tem lógica muitas vezes quando a gente percebe qual foi o caminho que a nossa mente subconsciente tomou pra hoje na vida adulta reagir dessa forma. Então, muitas vezes essa insegurança, quando ela vem, e ela vem da nossa infância, quando ela vem dos nossos pais, pode só ter sido um dia, e vamos supor que tu teve pais muito amorosos, tá? Mas teve um dia em especial que tu chegou do colégio toda feliz, sistema nervoso central bem relaxadinho. E aí, tu foi mostrar para os teus pais o desenho que tu tinha feito. E esse desenho que tu fez, naquele momento teus pais, ou teu pai, ou tua mãe, alguém que tu tenha como autoridade, tava com a cabeça cheia. E nessa de estar com a cabeça cheia, tu acabou sendo para-raio. E levou uma patada. Não, sai daqui com esses desenhos idiotas. Sai daqui com isso aqui. Não, tá lindo. Tá lindo. E aí a criança lê não só o verbal do adulto, né? Lê tudo que o adulto tá falando por meio da linguagem corporal dele. Essa criança, com esse choque dessa reação que ele não esperava, vai se sentir insegura, porque ela não faz nada direito, viu que se ela tivesse feito com mais calma, ela nunca vai pensar
que o pai ou a mãe ou os dois estão estressados e tal. Ela vai trazer para ela, porque a criança é extremamente autorreferente. E aí, por conta disso, pronto. Tem agora tatuada na mente dela. Isso aqui faz com que eu dispare a minha reação de insegurança. E não precisa ter lógica. Daí vem as crenças limitantes e tudo mais. Com isso, a criança passa a ter uma necessidade de controle. Como assim? Imaginar ou ter certeza do que vai acontecer depois. Ou ela tem aquela sensação de incompetência. Eu não sei fazer nada direito. E aí, na vida adulta, muitas vezes no trabalho ou até no lar, ela deixa de assumir algumas responsabilidades por medo, por receio de não dar conta. Porque ela é incompetente, então ela se sente insegura para fazer. Mas aqui é o interessante, é o X da questão. Competência, ela é a soma de três sabores, é boa. Ou pessoa que tá com fome, tô com fome mesmo, tá? Só pra dizer, porque eu falho assim, né? Tipo, agora é aquela hora que a edição dá uma falhada, né? Que eu falo sozinha, fica preto e branco, né? Mas não vou fazer nada disso, tá? Mas continuando. Eu preciso ter o conhecimento de o que fazer. Aí, eu preciso treinar uma habilidade. Como fazer? E aí eu preciso entrar em ação. Atitude. Então a competência é a soma disso tudo. Só que assim, eu nasci sabendo? Não. Um belo dia eu fiz uma primeira live aqui. E ela foi uma bosta. Mas daí eu fui fazendo, que hoje em dia se eu abrir aqui o Instagram pra fazer uma live, eu só vou pensar, assunto X. Ele vai sair. Não que eu não me certifique fazendo uma aulinha. É claro, um roteiro, porque daí eu vou me sentir mais segura. Mas não um seguro de, nossa, plenitude e tal. Um seguro de, vou estar tranquila que tem início, meio e fim. Eu vou encadeando as minhas ideias, mostrando e tal, pra ficar mais didático pra você. O Marcelo diz aqui, hora da sobremesa. Querido. Então, quando eu me sinto incompetente, eu tenho também a tal da síndrome da impostora, parece que eu não vou dar conta, parece que eu sou uma farsa e tal. Mas se a gente encarar diferente assim, eu não nasci sabendo fazer, mas tem algo que eu quero fazer. Um médico, na primeira cirurgia dele, vocês acham que ele vai estar super autoconfiante e seguro que vai arrasar? Ou ele vai estar assim, ele tem que dar 3 pontos porque, deixa eu ver, eu acho que não vai dar pra ver. Eu não sei se dá pra ver. Não vai dar pra ver, eu acho. Eu tenho uma cicatriz nesse dedo do meio que foi comendo melancia, sabe? Aí escapou a faca, passou e pã, cortou. Eu levei mais ou menos uns 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos aqui. O médico que fez isso aqui, coisa simples, tá, pessoas? Não foi nada de pegar músculo e tal. Se ele pega pela primeira vez uma criança, vocês acham que ele não vai ficar inseguro? Se eu vou me comportar, se ele vai dar anestesia direito, se eu vou chorar muito e tal. 4 pontinhos. Barbada de fazer isso aí. Só que se é a primeira cirurgia, porque isso não deixa de ser uma cirurgia que o médico tá fazendo, ele vai se sentir seguro. Agora, se ele já fez mais de 100 cirurgias, se 50 dessas foram com crianças, vocês acham que ele vai ter medo disso? Ele já sabe lidar com o pequeno. E ainda que seja difícil mais que os outros, ele vai arranjar uma forma porque ele já está confiante. Crença sobre a sua capacidade. Então, eu não nasci sabendo, tu não nasceu sabendo. A Ana diz aqui, síndrome da impostora, eu sempre. Pois bem, eu tenho uma crença sobre a Ana. A Ana é minha mentorada. E eu vou aproveitar, Ana, pra puxar o gancho com o teu exemplo. Ela é uma excelente profissional, mas ela se sente, como vocês viram, tá escrito aqui, público e notório, uma impostora. Mas se eu, na prática, trouxer para fatos concretos, a Ana, em todos os lugares que ela me comentou que ela passou, que ela fez trabalho, ele foi um bom trabalho.
E foi um ótimo trabalho. Ela sempre acabou, sem nem se dar conta, assumindo mais e mais responsabilidades. Porque ela é uma excelente profissional. Só falta ela enxergar. Tá, Elise, e como é que eu faço então para enxergar que eu sou boa e para me sentir segura? Tu começa a trabalhar com fatos e possibilidades. Vamos a fatos. A Ana tem ótimos resultados no trabalho dela. A Ana, em regra, é muito elogiada. A Ana, inclusive, os chefes, donos do negócio, acabam se bobear até abusando dela. Sabe por quê? Porque eles se sentem seguros, tranquilos em deixar com a Ana as responsabilidades por tocar o trabalho. Porque ela é muito boa. Agora não vou nem falar de amizades e tudo mais da vida pessoal. Porque ela é uma excelente pessoa, que ela tem pessoas maravilhosas em volta. Como acreditar? Lembrando disso, tu vai começar no racional e depois tu vai te desenvolver, tu vai internalizando, porque tanto tu vai olhar, é verdade, eu faço bem feito tal coisa, eu isso e aquilo outra coisa. Toda vez que eu venho fazer live, se eu for pautar pelo número de pessoas que tá presente, é provavelmente que na próxima live eu vou ficar insegura. Sim, mas número de pessoas presentes na live é parâmetro necessariamente para estar fazendo um bom trabalho? Será? E os feedbacks que eu recebo por direct, as curtidas, tudo mais. Opa! Existe um porquê de eu fazer nesse horário e não fazer em outro? Existe. Quando eu saio da live, eu penso, fiz um bom trabalho. Penso. Isso é suficiente? É. Posso melhorar com algumas coisas? Posso, sempre posso. Consigo mudar o horário da live? Não, seria uma das coisas que faria mais diferença. Então, a gente vai lidando com o quê? Com fatos concretos. Então, quando eu estou me sentindo insegura, é um tipo de medo. Talvez eu tenha alguma competência a ser desenvolvida, porque nem eu nem tu nascemos sabendo. E aí eu faço 1000 vezes a mesma coisa que é uma tendência a eu me sentir segura? Claro que é, não é fazer 1000 coisas, é fazer 1000 vezes a mesma coisa. E aí isso serve pra tudo. Eu não tô conseguindo emagrecer. Tá, mas as coisas que tu te propõe a fazer, tu tá fazendo? Eu me sinto insegura com o meu corpo e tal. E o que tu tá fazendo pra melhorar? Tá fazendo algo? Não. Então, há uma tendência. Mas quando tu percebe que tu estás no processo, tu vai dizer assim, não, agora, nesse verão, eu consigo fazer isso. E eu vou o melhor que eu posso estar. Então, tu vai tornando consciente, vai trabalhando com fatos, e ainda que tu não vá te sentindo muito bem, obrigada, tu já vai mais tranquila consigo mesma, se cobrando menos, porque tu tá fazendo o que precisa ser feito, 2, esse é o melhor resultado que tu tá tendo agora, nesse momento. Mas tu estás tendo resultado. Tá percebendo onde é que eu quero chegar? Então, essa segurança, essa autoconfiança é treinável. Mas aí pensa, especificamente, em quais aspectos da minha vida eu me sinto insegura? Anota aí. Em quais aspectos da minha vida especificamente eu me sinto insegura? Relacionamentos, meu desenvolvimento intelectual, minha saúde e disposição, meu corpo, meu desenvolvimento profissional, meu financeiro. Vai botando. E aí, não precisa listar, assim como eu falei. Pensa nos aspectos da tua vida. A última vez que eu me senti insegura foi com relação a tal coisa. A última vez que eu me senti incompetente foi com relação a tal coisa. A última vez que eu me senti incapaz foi com relação a tal coisa. Em que momentos, especificamente, eu normalmente me sinto insegura? Insegura é medo. Medo de não fazer certo, medo de não dar conta, medo de não ser boa o suficiente. Insegurança é uma necessidade de controle. E aí, deixa eu te contar uma coisa só entre nós com relação a essa necessidade de controle. Tu sabe o que tu controla na tua vida? 33%. Mas, Elisa, como assim 33%? E os outros 60%, vamos botar 7% para arredondar para fechar 100%. E os outros 67%? Os outros 67% são como as outras pessoas escolhem reagir
e o que tá acontecendo nas circunstâncias externas. Tu só controla o que depende de ti. Então pega isso que depende de ti e faz da melhor maneira possível. Porque se tu ficar esperando as melhores condições, se tu ficar esperando ter certeza de tudo que vai acontecer aqui na frente, o que vai acontecer? Nada. Porque há uma tendência muito grande de tu ficar paralisada. Então, é um excesso de futuro, é uma necessidade de controle, é uma competência que precisa ser desenvolvida. E tu já parou pra pensar o quanto tu fica falando contigo mesma? O que tu diz pra ti mesma nesse momento? Porque a tua mente, ela vai querer com que tu te preserve. A tua mente vai querer evitar sentir, experimentar essa emoção chamada insegurança. Mas e como seria se tu acolhesse essa insegurança e fosse curiosa com ela, sem julgamento, sem críticas? Eu me sinto insegura quando eu tenho um biquíni pra botar, eu me sinto insegura quando eu vou sair pela primeira vez com uma pessoa, eu me sinto insegura quando eu estou com os meus filhos e fico me cobrando, pensando assim, o que eu posso fazer pra gente se distrair mais, pra ficar melhor junto e tal, quando às vezes é só um ser, é só um estar. Tu vai começar a perceber, eu me sinto insegura com as coisas que eu escrevo. Tá, então pra tudo isso que eu falei, o que precisa acontecer para tu te sentir segura? Essa é outra fase que é importantíssima tu anotar. O que eu preciso fazer para eu me sentir segura? Se eu tiver sempre estudando inglês, um pouquinho que seja, 15 minutos, 20 minutos, eu vou me sentir mais segura. Porque eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Se eu quero emagrecer e eu cuidar as porções que eu tô comendo e tudo mais, sem ficar de mimimi, negociando comigo, altos mimos, certo que eu vou emagrecer. Porque o que importa mesmo, 90% do emagrecimento é dieta, não é o esporte. Mas se eu aliar os dois, eu, além disso, ainda vou poder tornear e tal, modelar meu corpo. Tá, e no trabalho? No trabalho eu me sinto muito insegura todas as vezes que eu vou falar com o meu chefe. Tá, mas como o meu chefe responde a mim? Ele responde grosso. E o que isso me remete, que me incomoda tanto? Isso lembra a autoridade dos meus pais, que eles eram extremamente críticos. E aí eu acesso a minha criança interior. Sabe, tu vai colocando luz nessas coisas que se passam contigo, vai ficando muito melhor. Tá, e como que tu poderia se sentir segura com o chefe? Se eu faço isso, de acessar a minha criança, porque eu lembro da minha relação com meus pais, eu tenho que estar adulta. Como é que é adulta? A adulta vai escutar, não vai levar nada pro lado pessoal, no sentido de me odeia, não gosta de mim e tudo mais, e vai fazer o trabalho dela. Afinal de contas, sou paga para fazer o meu trabalho. Tu vai começar a desenvolver esses raciocínios em cima do que é concreto, em cima do que de fato está acontecendo, e vai tomar medidas nisso. Por exemplo, a dona Josiane colocou aqui, eu preciso acreditar mais em mim. Aí eu devolvo uma pergunta para ela, que se ela quiser escrever aqui eu vou ficar muito feliz. Ok, em que momentos especificamente tu não acredita em ti? Para que especificamente tu gostaria de acreditar mais em ti? O que tu pode fazer que está ao teu alcance para tu fazer e por conta disso que tu tá fazendo, tu acreditar mais em ti? Porque a gente tem uma tendência a acreditar alguma coisa em nós, em alguma coisa ser segura. Não é em tudo que nós somos inseguros. Ou que nós temos, deixa eu até me corrigir, não é em tudo que nós temos esse comportamento inseguro. Para algumas coisas. Mas então cuidado. Cuidado com o que eu acabei de incorrer agora em erro. No que especificamente eu quero mais acreditar em mim? Mas qual comportamento que eu preciso adotar? Porque eu tenho a crença de que eu sou uma pessoa segura. Mas que em alguns momentos eu sou ser humaninho que nem tu. E aí eu me comporto como uma pessoa insegura. Eu, em alguns momentos, me percebo insegura. Mas eu não tô dizendo que eu sou insegura. Lembra o nível identidade? Eu sou insegura ao nosso nível mais alto.
E aí tu acaba estendendo isso pra tudo na tua vida. E adivinha, tu não vai querer ser mentirosa pra ti mesma. Então tu inconscientemente vai confirmar essa insegurança. Mas e se agora eu percebo que, opa, agora, neste momento, eu estou me sentindo insegura. Eu estou me sentindo, eu tô levando pro nível do comportamento bem mais tranquilo. Isso é um momento, eu não tô me restringindo, me reduzindo a me encaixar nessa palavrinha. Então, é nesse momento. Tá? O que nesse momento me dá medo? O que nesse momento faz eu experimentar isso? Muitas vezes a gente tem isso tudo. E a insegurança de, e se começar a dar certo? E eu começar a ficar grande? E virem mais responsabilidades e eu não dar conta? Já percebeu que muitas vezes a gente tem a insegurança com o que pode dar certo? O que eu faço se der certo? A Josi diz, o momento em que precisa acreditar mais é que tenho valor. Quando eu leio isso que tu escreveu, Josi, não ficou claro pra mim. Porque a minha pergunta foi, em que momentos que tu precisa acreditar mais em ti? Ah, referente ao financeiro, referente ao trabalho. Ok. E como tu pode fazer para ter mais resultados diferentes do que tu faz? Como tu pode fazer para se sentir mais segura com relação ao teu financeiro, com relação ao teu trabalho? O ser humaninho, ele busca sempre a segurança. Só que a segurança ela é uma utopia, inclusive para quem é concursado. Porque existem hipóteses na Constituição que um concursado, mesmo sendo estável, pode ser exonerado. Então, não é bem assim. Pensa, o que a pessoa que eu quero ser e vou ser, porque eu vou colocar uma atitude, né? O que eu preciso ter para me sentir segura financeiramente? Se tu vai estabelecer uma meta de dinheiro, tu precisa, depois de estabelecer essa meta, porque ela precisa estar clara, ela vai ser a tua macrometa. Então, destrincha, no mínimo, em 5 atitudes, ou no máximo 5 atitudes, ou 3 atitudes, que tu precisa fazer para ao menos ficar mais tranquila contigo mesma que tu tá fazendo a tua parte. Porque não adianta só ficar estudando. Tem que colocar em prática para fazer diferente. Não adianta só ler livros de como deixar de ser insegura. Eu só vou deixar de ser insegura assim como médico. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou estar insegura. Mas se eu fizer 100 cirurgias iguais, como é que eu vou me sentir depois? E, mas eu não tô tendo resultados. Então, precisa rever o processo. Muitas vezes, a gente tem até medo de rever o processo. Sabe por quê? Porque pode ser que veja que tá errando. E aí dói. Então, tem que perceber isso mesmo. Perceber isso tudo. Então, quando tu perceber, e agora eu tô me encaminhando pros finalmente, quando tu perceber que tu estás naquele momento se sentindo insegura, mas não que tu é insegura, que tu está se sentindo, te conecta com ela. Descobre o que essa insegurança tá querendo dizer pra ti. Porque ela tem uma intenção positiva. Nem que seja a intenção positiva de que não doa, que tu não te frustre, que tu sobreviva, que tu não se sinta rejeitada, abandonada, invalidada, que tu sinta que não pertença. Qual é a intenção? O que ela quer de bom pra ti, essa insegurança, quando ela aparece? E é assim que tu descobrir, só deixa ela ir. Pega essa resposta e age em cima dela. E às vezes, nem tem muito o que agir, é só continuar fazendo o que tu tá fazendo. O não agir também é um agir. Mas, em vez de simplesmente querer se afastar dessa insegurança, só pra não doer, pra não sentir, faz diferente. Porque se tu faz esse caminho de repelir, tu não cura ela. Tu não tem a chance de fazer diferente pra se tornar segura. Mas quando tu traz ela, entende o que ela quer dizer, tu... tô insegura por conta disso. Tu vai conseguir ver um caminho
é isso? Então, isso aqui eu posso trabalhar, isso aqui eu posso... O que eu posso fazer, então, pra me sentir segura? Lembrando que a única coisa que tu tem controle é sobre como tu escolhe reagir. Os outros, como eles vêm falar contigo, eles podem te jogar todo o lixo deles. Ou as circunstâncias externas, como a pandemia, essas tu não controla. Tu controla como tu escolhe reagir. E até tu te dar conta do que tá rodando aqui no teu inconsciente, por isso é tão importante se conhecer, tuas reações vão ser guiadas por ele. E aí, como dizia Jung, né, tu vai chamar de destino, sendo que é teu inconsciente que tá te guiando. Então, vem pro presente, experimenta isso, entra nesse desconforto, lembra que a vida não é linear e vai. Vai fazendo a tua parte, passando a acreditar em ti. E eu vou dizer, como eu sempre digo, que quer trocar mais uma ideia? Tô esperando o teu WhatsApp, que tem um link da minha bio. Pode me mandar um direct dizendo o que tu achou dessa live. Eu amo quando vocês compartilham comigo as experiências de vocês, tá bem? Uma ótima semana pra vocês, ou um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei que horas tu tá assistindo essa live. E a gente vai se falando. Beijo enorme!